Graça e paz a todos os irmãos, né? Para nós é uma alegria termos essa oportunidade de poder refletir na palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Nós vamos meditar em Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo, que é um versículo bastante conhecido, mas que o Senhor fala grandemente aos nossos corações. Quando Ele chama, quando Ele faz esse convite a buscar ao Senhor, a buscar a sua presença, a buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Quando Ele traz essa palavra, despertando o nosso coração, para que venhamos a buscar o Senhor enquanto se pode achar, é porque a gente sabe que os dias hão de se findar. E aí o que o Senhor Ele traz ao nosso coração? Para que nós possamos buscar a Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque é assim que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Ele diz que nós devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso coração. E quando Ele nos ensina também, lá em Mateus capítulo 7, Ele vai falar também aos nossos corações que o que busca, encontra, né? Buscar o Senhor, porque o que busca, encontra. E aí Ele nos desperta justamente isso, a termos essa vida de intimidade, de busca, de se entregar verdadeiramente ao Senhor e buscar mais da presença de Deus. Porque os dias nessa terra, eles estão se findando e o Senhor lhe chama que nós venhamos a buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocar enquanto está perto. Jesus está voltando e Ele vem para levar o seu povo, para levar a sua igreja, povo lavado, redimido no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que renunciou o seu eu por amor ao Senhor. E aí ele buscou viver a vontade de Deus na sua vida. Porque a gente sabe que através da palavra do Senhor, Ele vai nos ensinando que nós só podemos encontrar a verdadeira paz, a salvação da nossa alma, se for no Senhor. Sem o Senhor, não tem como a gente chegar a Deus, não tem como ter salvação, não tem como ter a verdadeira paz. Porque aquele que serve a Deus, ele desfruta da paz verdadeira. Por quê? Porque é a paz que vem pela presença do Senhor. Onde a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor disse, olha, que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E Ele, quando diz que Ele venceu o mundo, Ele não está dizendo que nós estaríamos isentos de passar por dificuldades nessa vida, de passar por momentos difíceis. Nós sabemos que estamos enfrentando, né, dias difíceis, né? Mas que os dias difíceis não venham ser obstáculo na questão da busca ao Senhor. Porque buscar a Deus deve ser independente daquilo que a gente está vivendo. Deve ser algo constante na nossa vida, algo que deve ser prioridade na nossa vida, algo que deve ser urgência na nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente deixando para buscar a Deus depois. Eu vou buscar a Deus depois e deixando para depois, e o tempo está passando, meus irmãos. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas e o tempo está passando. Mas a questão é que Jesus está voltando e a gente não sabe. Quando o Senhor falou dessa urgência de buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar, é porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Ele nos fez a promessa de que estaria voltando, né? Ele disse que para que nós não viéssemos a nos perturbar, quando Ele diz na sua promessa que Ele faz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. O Senhor nos fez a promessa de que Ele iria, mas Ele vai voltar. Ele vem. E Ele disse, eis que venho sem demora. O Senhor não disse o dia, o Senhor não disse a hora, mas Ele disse que está voltando e que ficássemos atentos aos sinais. Os sinais estão se cumprindo. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vai refletindo no que está escrito na palavra de Deus, a gente vê que a palavra de Deus, meus irmãos, ela não passa. Ela está se cumprindo. Tudo quanto está escrito na Bíblia, das promessas do Senhor, a sua palavra, está se cumprindo. As profecias descritas estão se cumprindo. E aí cabe a nós nos despertarmos para cada vez mais nos achegarmos a Deus, buscarmos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus diante da presença do Senhor, porque tem muita gente que diz, não é tempo de brincar, mas nunca foi tempo de brincar, nunca foi. Agora, o tempo de buscar, sim, esse tempo ele existe, esse tempo é já, é agora, é algo que a gente não pode deixar para depois, mas que a gente venha buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto temos essa oportunidade maravilhosa. Quantos têm perdido o tempo, né? Porque o nosso tempo é algo precioso que o Senhor nos deu. É algo muito maravilhoso que o Senhor nos deu e que a gente precisa saber organizar o nosso tempo para saber da prioridade e aquilo que realmente é importante. E o que é importante na nossa vida? Em primeiro lugar, o que é mais importante na nossa vida é Deus. E a gente vê na palavra do Senhor, quando Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas têm invertido as coisas? Têm buscado as demais coisas e têm deixado o reino de Deus em último lugar. Olha, meu amado, o Senhor desperta o nosso coração, porque a questão é que a gente vai vendo que o Senhor, quando Ele nos desperta, a que nós venhamos a buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é porque como aquelas virgens prudentes, a gente precisa estar preparado. Jesus está voltando e tem muita gente que ainda está com as suas lamparinas sem o azeite. Tem muita gente que ainda está desapercebida, ainda não parou para refletir e para meditar no que está acontecendo. Mas o Senhor, Ele chama a atenção, o Senhor, Ele traz a sua palavra e a sua palavra, olha, passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor não passa, não. A palavra do Senhor, ela se cumpre e ela está se cumprindo. Jesus está voltando. E quando Ele chama para que nós venhamos buscar, é porque a gente precisa estar preparado. Não é que você vá se preparar, mas esteja preparado. A palavra do Senhor, na parábola das virgens prudentes, elas estavam ali, esperando ouvir o soar da trombeta. Quando ouviram a voz, 5 estavam preparadas, prudentes, estavam preparadas, com as suas lamparinas cheias de azeite. Porém, as outras 5 eram nécias, estavam despreparadas, desapercebidas, né? E a gente sabe que toda a palavra de Deus que está escrita é para o nosso ensinamento, é para a nossa edificação, é para que nós venhamos a tirar o ensino para a nossa vida, o que nós devemos viver, fazer e o que nós não devemos fazer. Porque a Bíblia em tudo, ela tem algo a trazer ao nosso coração. Exemplos para que possamos viver e exemplos para que nós, exemplos de pessoas que muitas vezes não obedeceram à vontade de Deus, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro. Então, meus amados, o Senhor, Ele chama a nossa atenção através da sua palavra, porque é tempo de buscar enquanto se pode achar. Que o Senhor, nesse momento, traga ao teu coração esse renovo
que talvez você diga, eu vinha buscando, eu estava buscando, mas que por algum motivo você deixou de buscar. Olha, é tempo de recomeçar. Recomeça. Peça ao Senhor renovo. O Senhor, Ele é aquele que nos renova. O Senhor é aquele que nos dá força para que nós possamos caminhar. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, Ele não desampara. A palavra do Senhor diz que ainda que o meu pai e a minha mãe, eles me abandonassem, o Senhor, contudo, Ele jamais me abandonaria. O Senhor, Ele não abandona, Ele não esquece os seus. Ainda que uma mãe, ela venha esquecer-se do filho que amamenta, o Senhor, contudo, jamais esquece de um filho dele. O filho de Deus, e Deus tem zelo por ele. Deus cuida dos seus. Então, que nós possamos, assim, descansar nas promessas do Pai, buscando a cada dia sermos cheios, sermos renovados, servirmos ao Senhor com todo o nosso eu, com toda a nossa força, amarmos o Senhor, como diz a sua palavra, com todo o nosso coração, porque é isso, meus irmãos, é isso que o Senhor traz para o nosso coração, porque o Senhor, Ele é aquele que renova, e o Senhor diz na sua palavra que ainda que os jovens, eles se cansem, muitas vezes se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? É isso que o Senhor, Ele vai tratando com aquele que espera nele, espera em Deus. Busque e vai esperando no Senhor. As coisas não acontecem no nosso tempo. Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam do seu jeito. Tem muita gente querendo ser o Senhor do tempo. Tem muita gente querendo estar no controle das coisas. Mas olha, meu amado, quem está no controle de tudo é Deus. Quem tem o controle de tudo nos céus, na terra, é Deus. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua sendo Deus na sua mesma posição de soberania, de todo o poder, pertence a Deus. Ele não mudou. Jamais ele vai mudar. E aí, o que acontece muitas vezes, quem muda são as pessoas. Quem deixa de buscar são as pessoas. Mas o Senhor, Ele continua no mesmo lugar, sendo fiel, escutando as nossas orações, a oração daquele que clama a Ele, daquele que busca a sua presença. O Senhor escuta. E o Senhor deseja ouvir o nosso clamor, a nossa oração, que nós possamos buscar com todo o nosso eu. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele cuida de nós como a menina do olho. Você não está só. Que você possa, meu amado, buscar que o Senhor, Ele venha ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Os dias difíceis estão aí, mas que não é para que venha impedir da gente estar na presença de Deus. Que eles não venham impedir a nossa busca ao Senhor, mas que a gente possa, nos dias difíceis, estarmos mais perto de Deus. Que nós possamos, em todo o tempo da nossa vida, buscarmos esse esconderijo, né? Como diz na palavra do Senhor, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não sei como está a tua alma, eu não sei como está a tua vida, se você está sobrecarregado, se você está abatido, como você está nesse momento. Mas nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Nós temos um Deus que conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. E o Senhor deseja nos ajudar. O Senhor deseja nos tomar pelas mãos. Porque o Senhor é Ele quem nos toma pelas mãos e nos diz: não temas. Quando Ele diz na sua palavra que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele estará conosco mesmo no vale da sombra da morte. Ainda que nós venhamos a passar pelas águas, as águas elas não vão nos submergir. Se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. É promessa de Deus, meus amados. E a gente não pode
perder a nossa visão, tirar os nossos olhos do Senhor e colocar nas coisas dessa vida. A gente não pode atentar nas coisas dessa vida. A gente deve olhar para o Senhor, porque é Ele quem fez a promessa e é fiel para cumprir, para nos guardar. Quando Ele diz na sua palavra que muitos têm atentado, é nas coisas dessa vida. Quando Ele diz na sua palavra, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que o que nós passamos aqui, nós não devemos nos desanimar. Mas ele vai dizendo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, porque é Deus quem renova a nossa vida, é Deus quem renova as nossas forças. É Deus quem nos faz levantar e continuar caminhando. Sozinho a gente não consegue, mas o Senhor, Ele deve estar à nossa frente. A gente deve buscar a Deus para que Ele esteja à nossa frente, para que Ele esteja conosco nesta peleja, nesta batalha. E aí Ele vai dizendo que o nosso homem interior, ele se renova. Deus vai renovando, meus amados. Deus vai renovando o nosso homem interior. Porque a gente precisa desse renovo que vem da parte do Senhor, na presença de Deus. Quantas vezes, no momento em que a gente ali se ajoelha, às vezes não tem nem palavras. Mas ali, Deus vai sondando, vai trabalhando no nosso coração. Que você mesmo assim não deixe de se ajoelhar por causa disso, não deixe de buscar a presença do Senhor por nada. Mas vá, desce a presença do Senhor, vai buscar a presença do Senhor e comece, vá adorando, porque enquanto você vai adorando, Deus vai trabalhando na sua vida. Enquanto você vai ali buscando, vai adorando ao Senhor, Deus vai trazendo renovo para a tua vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, né? É leve, é momentâneo. Foi assim que o apóstolo Paulo, ele comparou as tribulações, as dificuldades dessa vida. São leves e momentâneas. Por quê? Porque elas passam e elas nem se comparam ao que Jesus passou por nós. Muito mais sofreu Jesus, muito mais passou Jesus. Olha, Jesus, ele deixou o seu trono de glória e veio a essa terra, pisou aqui, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Tudo isso por amor à nossa vida. Ele pagou o preço pela nossa vida. Nós temos valor. Nossa alma tem um valor precioso, que nada se compara nessa vida ao valor da nossa alma. A nossa alma tem o valor do sangue da cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue imaculado. Esse é o valor da nossa alma. Eu quero te dizer que você é especial, a gente tem um grande valor para Deus. E aí ele vai dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que nós possamos atentar, buscar as coisas que vêm lá do alto, pensar, como diz a palavra do Senhor, nas coisas que estão lá do alto, porque muita gente tem pensado e buscado muitas coisas daqui dessa vida, e por isso se encontra atribulado, inquieto, com os cuidados dessa vida, e aí muitas vezes não consegue nem buscar, porque está dessa forma. Mas olha, deixa Deus trabalhar no seu coração. Vai buscando o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai acrescentando. E aí, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos atentar, que nós devemos buscar, ocupar a nossa mente com aquilo que vem de Deus. Não ocupe a sua mente com as coisas daqui passageiras, que muitas vezes traz perturbação. Mas busque em Deus, busque na palavra do Senhor, porque Ele tem a paz que excede o entendimento. E como é preciosa essa paz! Quantos almejam pela paz? Quantos estão aí à procura da paz em lugares errados?
que não vão encontrar, porque não buscaram no Senhor. É Ele quem nos dá a paz verdadeira, que o mundo não tem para dar, mas o Senhor, Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, né? Como Ele disse na sua palavra. Então, Ele disse que nós devemos atentar nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar. Tudo quanto tem aqui nessa vida, nessa terra, vai passar. As dificuldades fazem parte realmente dessa vida, porque a Bíblia diz que a gente vai passar por aflições. Mas olha, a promessa do Senhor, tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desista, né? Não desista, tenha bom ânimo, né? Porque o Senhor venceu. Tem muita gente pensando só nas aflições. Não lembra que o Senhor venceu. Não lembra que o Senhor está ali para nos dar vitória. Não lembra que o Senhor, Ele continua sendo Deus. E aí, nós devemos atentar nas coisas que se não veem, porque são eternas. As promessas do Senhor, que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem não subiu ao coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nós possamos nos apegar a essa promessa maravilhosa do Senhor. Ele preparou o céu de glória, lugar onde não vai haver choro, nem dor, nem pranto. A gente começa a pensar no céu, a nossa alma já se alegra. A nossa alma já tem saudade do céu, porque é algo glorioso que o Senhor foi preparar. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. A gente pensa no céu, a gente imagina o céu, e a nossa alma já se alegra, porque lá é o nosso lugar, né? O lugar que o Senhor foi preparar. Então, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, cada vida que está neste momento aí ouvindo, né? Que o Senhor venha abençoar e que possamos permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firmes nas promessas de Deus, buscando a cada dia enquanto nós podemos achar, e invocando o Senhor enquanto está perto, né? Se achegue a Deus, busque a Deus a cada dia mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.